Você já parou para pensar que talvez as coisas que não estão dando certo na sua vida não sejam apenas coincidência? E se eu te dissesse que existem sinais silenciosos, quase invisíveis, que Deus coloca no seu caminho para te alertar, mas você simplesmente não os está reconhecendo? Será que você está realmente seguindo a rota que o Senhor traçou para você? Ou está caminhando sem perceber para longe da vontade do Criador? E se eu te dissesse que há momentos em que Deus grita através do silêncio? Que Ele fala por meio das portas que se fecham, dos planos que travam, dos sonhos que murcham? E se a inquietação que você sente, a falta de paz que te consome, não forem apenas emoções aleatórias, mas sim mensagens espirituais que o céu está tentando te enviar há muito tempo? Sim, existe um padrão divino, um segredo espiritual, revelado nas Escrituras que poucos conhecem. Um código sagrado que Deus usa para nos advertir quando estamos desviando do caminho da salvação. E se esse código já estiver se manifestando na sua vida, mas você ainda não o decifrou? Hoje você embarcará comigo numa jornada reveladora. Em cada passo desta caminhada, vamos decifrar juntos os sinais celestiais, aqueles que Deus usa para nos corrigir com amor, antes que as consequências se tornem irreversíveis. Porque Deus, meu irmão e minha irmã, não abandona os seus. Ele é o Pai que nos observa até quando nos afastamos e nos chama com insistência quando estamos prestes a tropeçar. Este vídeo pode ser o alerta que você estava pedindo em oração. Pode ser o grito silencioso de Deus na sua alma dizendo: volte, ainda há tempo. Talvez você esteja vivendo em um aparente estado de normalidade. Suas rotinas seguem. Suas decisões parecem coerentes, tudo ao seu redor está aparentemente em ordem. Mas dentro do seu coração há algo que não se encaixa, algo que pulsa e inquieta. Você sente, mas não entende. Intui, mas não interpreta. Hoje, com a ajuda da Palavra de Deus, vamos lançar luz sobre esses sentimentos e descobrir o que eles realmente significam. Porque Deus não se cala sem motivo, e quando Ele envia sinais, é porque deseja redirecionar a sua vida antes que seja tarde demais. Nos próximos minutos você vai descobrir 10 sinais espirituais que Deus usa para avisar os seus filhos quando estão trilhando uma estrada perigosa. Alguns desses sinais são sutis como uma brisa, outros intensos como uma tempestade. Mas todos têm um propósito: chamar sua atenção antes da queda. E eu preciso que você esteja comigo até o fim. Porque o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave espiritual que estava faltando para desbloquear a bênção que Deus reservou para você e que talvez esteja sendo travada por causa de uma direção errada. Agora eu quero te fazer um convite que vai além do simples gesto de clicar. Comente aqui embaixo a frase: Jesus, me mostre o caminho. Esse é o nosso código espiritual, a nossa aliança de comunhão neste ministério. Ao escrever isso, você está dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero sabedoria, eu quero direção. E se você crê que esse vídeo chegou até você por uma razão divina, não assista em silêncio. Comentar é um ato de fé, é uma forma de dizer ao céu: eu estou pronto para seguir o caminho de Deus. E aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso não é apenas uma ajuda ao nosso ministério. Isso é um ato de evangelização, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e começa a mostrá-lo a outras pessoas que, assim como você, estão buscando um sinal, uma direção, uma resposta. Há pessoas, talvez mais próximas de você do que imagina, que estão perdidas espiritualmente e não têm uma igreja por perto, não têm com quem contar. Este canal tem sido o lugar onde muitos encontram consolo e palavra viva. Quando você interage, você se torna um instrumento de Deus na vida de alguém. E se você ainda não se inscreveu, pense bem. Talvez o motivo pelo qual suas decisões estejam desconectadas da vontade de Deus seja porque você tem se afastado de ambientes espirituais como este. O simples gesto de clicar em inscrever-se pode ser um passo de retorno. Pode ser sua forma de dizer: eu quero caminhar com Deus todos os dias. Faça isso agora. Comente, curta, inscreva-se. Seja luz.
porque nos próximos minutos vamos mergulhar em sinais bíblicos que talvez você nunca tenha notado. Alguns vão te confrontar, outros vão te consolar. Mas todos têm um objetivo: despertar a sua alma antes que seja tarde. Então prepare o seu coração, pegue sua Bíblia, respire fundo e diga, ainda que em pensamento: Senhor, fala comigo. E Ele falará. Você está pronto para perceber o que o céu já está tentando te dizer? Porque quando Deus avisa, é porque Ele ainda quer salvar. 1. Quando o ambiente se torna hostil. O alerta que vem do céu. Você já sentiu que tudo ao seu redor, de repente, começou a se tornar mais difícil do que deveria? Como se o ambiente em que você vive, trabalha ou se relaciona tivesse sido invadido por uma inquietação estranha, por obstáculos inesperados, por uma série de contratempos que parecem não ter explicação racional? Quando isso acontece, é necessário fazer uma pausa profunda e olhar com olhos espirituais, porque muitas vezes é o próprio Deus utilizando o ambiente externo para refletir um conflito interno, um desalinhamento sutil, mas perigoso, que precisa ser corrigido. Na Bíblia, esse padrão é mais comum do que imaginamos. Quando o povo de Israel insistia em seguir caminhos contrários à vontade do Senhor, Deus não os abandonava de imediato. Pelo contrário, Ele começava a permitir que o ambiente gritasse. As colheitas fracassavam, os inimigos se aproximavam, a terra que antes jorrava leite e mel se tornava estéril. Tudo ao redor deles começava a emitir sinais, não de abandono, mas de advertência. Porque o Pai que ama não silencia diante da queda iminente. Ele fala, e às vezes fala através das circunstâncias. Veja o exemplo de Jonas, que decidiu fugir da missão que Deus lhe confiou. Ele embarcou em um navio que parecia seguro, em uma direção que parecia mais fácil, mas o ambiente rapidamente se transformou. O mar se agitou, os ventos sopraram com força, a embarcação entrou em crise. E o mais impressionante, Jonas dormia em paz, inconsciente do caos que havia provocado. Isso nos revela uma verdade espiritual, poderosa. Muitas vezes estamos tão envolvidos com nossos próprios planos e desejos que não percebemos os sinais gritantes que o ambiente está emitindo. E quando não enxergamos o alerta, corremos o risco de interpretar a correção divina como mero acaso ou azar. Quantas pessoas hoje vivem cercadas por situações que parecem inexplicavelmente desfavoráveis? Relacionamentos conturbados, projetos que não avançam, portas que se fecham uma após a outra, um cansaço constante mesmo diante de tarefas simples. Tudo parece lutar contra. E é nesse ponto que a fé precisa abrir os olhos espirituais. O ambiente hostil pode ser o eco de um chamado do céu dizendo: você está indo na direção errada. Pare, reavalie, retorne. Esse tipo de sinal é sutil para os distraídos, mas escancarado para os espiritualmente despertos. Quando Deus quer nos mostrar que estamos fora da sua rota, Ele pode mexer em tudo o que está ao nosso redor para alcançar o que está dentro de nós. E isso não é punição. É amor em forma de advertência. Porque Deus prefere que passemos por um desconforto temporário a que sejamos tragados por uma destruição permanente. Pense em Moisés no Egito. Antes que o povo fosse libertado, Deus moveu o ambiente de forma intensa. As pragas caíram sobre a terra, o Nilo se transformou em sangue, a escuridão cobriu tudo. Aquilo não era aleatório, era o céu gritando ao coração de Faraó, e ao mesmo tempo preparando o caminho para a libertação de Israel. E essa é a chave. Nem todo ambiente hostil significa apenas julgamento. Às vezes, significa preparação. Deus está sacudindo as estruturas para que você entenda que chegou a hora de mudar o curso. Agora, aplique isso à sua vida. Como está o ambiente em que você vive? Tem sentido uma pressão fora do comum? Situações que antes fluíam com facilidade, agora travam com frequência? Pessoas ao seu redor estão mais agitadas, conflitos surgem do nada, decisões simples se tornam complexas. Talvez você esteja enfrentando não uma oposição do mundo, mas um aviso do céu. E a pergunta é: você está disposto a escutar?
O apóstolo Paulo, ao escrever sobre suas viagens missionárias, contou que em alguns momentos o Espírito Santo o impediu de ir a determinados lugares. Ele tentou entrar na Ásia, mas foi bloqueado. Tentou ir à Bitínia e de novo não conseguiu. Até que uma visão veio, mostrando que o chamado era para outro lugar. Deus estava moldando o ambiente para direcionar os passos de Paulo. Ele fecha caminhos, permite resistências, cria barreiras, não por crueldade, mas por misericórdia. E aqui está um princípio que poucos compreendem. Quando o ambiente se revolta, talvez não seja o inimigo tentando te parar, talvez seja Deus tentando te redirecionar. Só que esse tipo de discernimento só acontece quando você se afasta do barulho e mergulha na oração. Só assim o sinal se torna claro. Se neste momento da sua vida tudo parece mais difícil do que deveria, não se desespere. Deus pode estar gritando com você através do ambiente. E isso é graça, não castigo. É oportunidade, não sentença. Porque o ambiente hostil é apenas um eco do amor de um Deus que prefere corrigir do que perder. Agora que compreendemos o poder espiritual contido nos sinais do ambiente, vamos mergulhar em um segundo tipo de alerta divino, mais silencioso, mais subjetivo, mas profundamente impactante: o vazio da alma. 2. O vazio da alma, quando Deus silencia para despertar o seu espírito. Você já esteve em uma fase da vida em que tudo parecia estar no lugar: família, trabalho, rotina, até mesmo sua vida espiritual. Mas ainda assim, um vazio profundo tomava conta do seu coração, como se houvesse uma ausência, uma inquietação sem nome, uma sensação constante de que algo estava faltando, mesmo quando tudo parecia certo aos olhos dos outros. Esse vazio, muitas vezes confundido com tristeza ou desânimo, pode ser um dos sinais mais poderosos de que Deus está tentando te acordar espiritualmente e te chamar de volta ao caminho que realmente importa. Na espiritualidade cristã, o vazio da alma não é apenas uma emoção passageira. Ele é, muitas vezes, a resposta divina à desconexão que se instala quando trocamos a direção de Deus pelos nossos próprios planos. Ele surge como um eco do Espírito Santo clamando dentro de nós: volta, isso não é o que eu preparei para você. E a maior armadilha é acreditar que esse vazio será preenchido com mais atividade, mais conquistas, mais distrações, porque não é. O que falta não é algo, é alguém. Salomão, um dos homens mais sábios e poderosos da história bíblica, experimentou isso de forma brutal. Teve riquezas, poder, mulheres, fama, sabedoria. Mas, em Eclesiastes, sua confissão é cortante. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele havia alcançado tudo o que os olhos podiam desejar. Mas sua alma estava seca, faminta, inquieta. O vazio o consumia porque ele havia se afastado da essência, da comunhão com Deus. E essa é uma lição dura, mas necessária. Quando o nosso coração se desvia do propósito, o Espírito nos permite sentir o peso do afastamento. E esse peso, esse buraco existencial, não é punição, é misericórdia. É a lanterna de Deus iluminando a ausência da sua presença. Porque quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para Ele. E então, Ele permite o esvaziamento para que sejamos capazes de buscá-lo com verdade. Quantas pessoas hoje vivem assim, cheias por fora, vazias por dentro, postam sorrisos, mostram conquistas, exibem planos, mas quando a noite chega e o silêncio se instala, enfrentam uma alma inquieta que não repousa, porque a alma só descansa quando está onde Deus a colocou. E isso não se compra, não se conquista, não se força. Isso se descobre quando paramos e ouvimos. O apóstolo Paulo também descreveu esse tipo de dor. Em Romanos, capítulo 9, ele fala sobre uma tristeza contínua, uma dor persistente que não vinha das circunstâncias externas, mas de um peso espiritual interior. Era o Espírito Santo alertando sobre uma missão, um chamado, um desvio. E esse tipo de dor não se resolve com distrações. Ela exige confronto. Ela exige silêncio. Ela exige escuta. Se você sente que, mesmo com tudo no lugar,
Algo está fora de eixo. Preste atenção. Deus pode estar permitindo esse vazio para despertar sua alma. Talvez seja a forma que ele encontrou de dizer: você não foi criado para apenas sobreviver. Eu tenho um propósito eterno para você, e você se desviou dele. O vazio não é um castigo, é um grito silencioso do céu. E quanto mais você tenta preenchê-lo com coisas passageiras, mais ele se expande. Porque só Deus pode ocupar o espaço que ele mesmo criou dentro de você. Muitos oram pedindo sinais visíveis, mas os maiores sinais de Deus, muitas vezes, são os invisíveis. E o vazio é um deles. Um dos mais profundos. Um dos mais urgentes. Porque, ao contrário de outros sinais externos, ele não pode ser ignorado por muito tempo sem consequências. Ele corrói por dentro. E se não for reconhecido, leva ao desânimo espiritual, à frieza na fé, à apatia diante do sagrado. Mas, aqui está a boa notícia. O vazio que hoje te dói pode ser o caminho que te levará de volta para Deus. Se você tiver a coragem de parar, olhar para dentro e dizer: Senhor, me mostra onde me perdi, então o vazio se transformará em direção, porque Deus nunca permite uma dor sem propósito. Se Ele está permitindo que você sinta essa ausência, é porque deseja te conduzir novamente à plenitude. E essa plenitude não é ausência de problemas, é presença de sentido. É a certeza de que mesmo em meio às lutas você está onde Deus quer que esteja. E isso basta para preencher qualquer buraco na alma. Agora que entendemos como o vazio pode ser um dos sinais mais fortes de que estamos fora do propósito, vamos para mais um alerta divino. Tão silencioso quanto o anterior, mas ainda mais incisivo. A perda da paz interior. 3. A perda da paz interior. O juiz silencioso da vontade de Deus. Você já viveu momentos em que tudo ao seu redor parecia calmo, aparentemente no lugar, mas dentro de você, algo estava em guerra? Já passou por dias em que não havia nenhuma explicação lógica para a angústia que te consumia, mas ela simplesmente estava ali, persistente, esmagadora, como se sua alma estivesse tentando te avisar de algo que sua mente ainda não entendeu? A paz interior, meu irmão, minha irmã, é um dos termômetros mais sensíveis da nossa conexão com a vontade de Deus. Quando ela se vai, mesmo que tudo pareça certo, algo muito sério precisa ser investigado. A paz que vem de Deus não é apenas um estado emocional agradável. É uma bússola espiritual. É uma confirmação celestial de que estamos onde deveríamos estar, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. É o repouso silencioso da alma que sabe que está andando em obediência, que mesmo em meio à tempestade permanece firme, confiante, sustentada por uma certeza que vai além da lógica. Mas quando essa paz some, quando a serenidade desaparece e dá lugar a uma inquietação que não passa, Deus pode estar usando essa ausência para nos alertar. Você se afastou do centro da minha vontade. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, nos dá uma chave espiritual poderosa ao dizer: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Ele não escolheu essa palavra à toa. Um árbitro, em um jogo, é aquele que sinaliza se a jogada está dentro ou fora das regras. Ele não fala muito, mas quando apita, todos ouvem. Assim é a paz de Cristo em nossos corações. Quando está presente, é sinal de que estamos caminhando sob a direção correta. Mas quando ela apita, quando ela se retira, é hora de parar, orar e revisar os nossos passos. Porque esse é um sinal que não pode ser ignorado. Muitos acreditam que estão no caminho certo simplesmente porque estão tendo resultados, conquistas, aceitação. Mas o reino espiritual não se move por aparências. Ele se move por discernimento. E há momentos em que o Espírito Santo começa a gerar em nós uma ansiedade sem causa aparente, uma insatisfação estranha, uma confusão interior que parece não fazer sentido. Esse tipo de desconforto não é psicológico, é espiritual. É como se o céu estivesse sussurrando à alma: você não está onde eu te coloquei. Veja o exemplo de Jonas mais uma vez. Quando decidiu desobedecer ao chamado de Deus, ele embarcou em um navio,
comprou sua passagem, seguiu seu plano. Aos olhos humanos, estava tudo certo. Mas havia algo errado dentro dele. Tanto que, mesmo em meio à tempestade, Jonas dormia, não por paz verdadeira, mas por negação. Era um sono de fuga, de anestesia, de desconexão. Quantos hoje estão assim, vivendo suas rotinas, seus projetos, suas decisões, mas interiormente carregam uma angústia constante? Estão em movimento, mas sem direção. Estão despertos, mas espiritualmente adormecidos. A ausência da paz é uma das formas mais misericordiosas de Deus nos interromper. Porque, diferente do barulho do mundo, o Espírito Santo fala com delicadeza. Ele não nos obriga, mas nos convence. Ele não nos empurra, mas nos atrai. E quando ele quer nos mostrar que estamos em perigo, ele começa por dentro. A paz some. O coração se inquieta. As certezas desaparecem. A alma começa a clamar por um retorno. E essa paz, quando é verdadeira, é inegociável. Paulo mesmo dizia que estava preso, sofrendo, mas cheio de paz, porque estava dentro da vontade de Deus. Isso nos ensina que a paz divina não depende do cenário, mas da direção. Você pode estar enfrentando batalhas, enfermidades, privações, e ainda, assim, ter uma paz inabalável, se estiver onde Deus te plantou. Mas pode estar no conforto, na estabilidade, na fartura, e ainda assim viver em tormento se estiver fora da rota do céu. Então, se você percebeu que sua alma perdeu o eixo, se não consegue mais dormir com serenidade, se os pensamentos estão em conflito constante e a oração se tornou um peso, talvez o problema não esteja no mundo exterior, mas no seu alinhamento com Deus. Talvez o Espírito esteja tentando te dizer: filho, filha, volte. Você se desviou. E aqui está um segredo que poucos compreendem. Quando Deus retira a paz, é porque Ele está oferecendo uma escolha. Ele não nos abandona no erro, mas também não silencia diante da desobediência. A paz não é uma recompensa para quem acerta. É um lembrete constante de onde está a vontade divina. E quando ela se vai, é hora de parar tudo. Porque continuar sem paz é caminhar rumo ao abismo. Portanto, se hoje você vive sem repouso interior, se carrega um fardo que não entende, uma inquietação que não passa, não ignore. Não siga. Pare. Ore. Pergunte: Senhor, onde foi que me perdi? Porque enquanto há ausência de paz, há voz do céu. E quem escuta essa voz e responde com humildade, reencontra o caminho. Agora que entendemos o papel da paz como um sinal silencioso, mas urgente, de que estamos no caminho errado, vamos explorar outro sinal que Deus usa com frequência: a repetição de ciclos frustrantes. 4. Ciclos frustrantes. Quando Deus repete lições que você se recusa a aprender, você já teve a sensação de que está preso em um mesmo ponto da sua vida, mesmo depois de tanto esforço para seguir em frente? Já notou que por mais que os anos passem, certos padrões se repetem em sua jornada? Erros recorrentes, relacionamentos tóxicos que voltam em outra roupagem, portas que se abrem e se fecham sempre da mesma forma, sentimentos de derrota que se arrastam como ecos antigos de experiências passadas. Isso não é coincidência. Na maioria das vezes, são ciclos espirituais que Deus permite se repetir. Não para te punir, mas para te ensinar. Na Bíblia, o exemplo mais claro disso é o do povo de Israel durante a travessia do deserto. Após serem libertos com mão forte do Egito, eles tinham diante de si a promessa da terra que manava leite e mel. Uma terra de bênçãos, descanso e paz. No entanto, o que era para ser uma travessia de algumas semanas, se tornou uma jornada de 40 anos. Por quê? Porque o povo caminhava, mas não aprendia, avançava, mas não se transformava. E Deus, em sua justiça e misericórdia, permitia que dessem voltas e mais voltas ao redor das mesmas montanhas, até que aprendessem as lições necessárias para entrar na promessa. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3, traz uma frase reveladora: Vocês já caminharam bastante ao redor destas montanhas. Agora dirijam-se para o norte.
Essa ordem divina foi dada depois de longos anos de repetição. Deus estava dizendo em outras palavras: chega. Vocês só poderão avançar quando estiverem prontos para obedecer. Muitas vezes nós também andamos em círculos porque estamos emocional ou espiritualmente presos a comportamentos antigos, a decisões que se repetem por falta de discernimento. Deus não vai abrir a próxima porta enquanto você não for capaz de atravessá-la com maturidade. Ele não vai te entregar a próxima estação se você insiste em carregar o velho coração da estação anterior. Por isso ele repete lições. Ele permite que as situações se repitam até que sua alma grite: isso de novo? O que preciso mudar em mim? Ciclos frustrantes são sinais claros de que há algo em você que Deus está tentando moldar, curar ou transformar. E se você não parar para discernir, vai viver cansado, como alguém que caminha, mas não progride. Você até se move, mas não avança. E essa é uma das armadilhas mais comuns na vida espiritual. Confundir movimento com progresso. Não é porque você está ocupado, envolvido, rodeado de atividades que está avançando. Às vezes está apenas girando no mesmo lugar. Repare nos padrões da sua vida. Você sempre termina os projetos no mesmo ponto? Sempre atrai o mesmo tipo de pessoa que te fere? Sempre volta ao mesmo erro mesmo depois de prometer a si mesmo que não faria mais aquilo? Isso não é acaso. É céu tentando te dizer: enquanto você insistir neste caminho, eu não liberarei o novo. E Deus faz isso não por raiva, mas por amor. Ele prefere nos manter em um deserto, onde podemos ouvir sua voz, do que permitir que avancemos rumo à nossa própria destruição. Observe também como muitas vezes esses ciclos são acompanhados por uma sensação de déjà vu espiritual. Você ouve a mesma pregação, lê o mesmo versículo, passa pelas mesmas situações, e parece que Deus está tentando te mostrar algo, mas você ainda não captou. É como um professor paciente que não muda de assunto até que o aluno compreenda. Porque o céu não está interessado apenas em te abençoar, está interessado em te formar. E aqui está uma verdade profunda. A bênção que você espera pode estar logo depois do ponto onde o ciclo termina. Mas enquanto você repetir as mesmas atitudes, carregar os mesmos ressentimentos, nutrir as mesmas ilusões, ela continuará retida. Não por castigo, mas porque a bênção exige estrutura interior. Deus não entrega promessas a corações instáveis. Em Eclesiastes capítulo 3, a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas quem vive em ciclos não reconhece o tempo, porque vive anestesiado, no piloto automático. E o piloto automático é um perigo para quem quer viver os propósitos de Deus. Porque o reino não se move por inércia, mas por sensibilidade ao espírito. Se você sente que sua vida está presa em padrões repetitivos, que nada muda, que tudo volta sempre ao mesmo lugar, é hora de parar e perguntar: Deus, o que o Senhor está tentando me ensinar que eu ainda não aprendi? Porque quando a lição é aprendida, o ciclo se quebra. E quando o ciclo se quebra, o novo de Deus se manifesta. Agora que compreendemos como os ciclos frustrantes podem ser instrumentos espirituais de correção e redirecionamento, vamos mergulhar em um sinal ainda mais delicado e assustador: o silêncio de Deus. 5. O silêncio de Deus. Quando o céu se cala para revelar o desvio, há um momento na vida espiritual que para muitos é o mais angustiante de todos. O momento em que Deus parece não responder mais. Quando oramos e não ouvimos. Quando buscamos e não sentimos. Quando os louvores não nos tocam como antes, as leituras parecem frias e a presença divina, antes tão real, parece distante. Esse silêncio, diferente da ausência, porque Deus nunca está ausente, é um dos sinais mais sérios de que algo está desalinhado. E por mais que doa admitir, às vezes o céu se cala, para nos confrontar com o caminho que escolhemos seguir. A Bíblia relata momentos assim. Um dos mais impactantes é o de Saul, rei de Israel. Em 1 Samuel capítulo 28, versículo 6, está escrito:
Saul consultou ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul, aquele que foi ungido, escolhido, instrumento de Deus, agora se vê cercado por um silêncio absoluto. E esse silêncio não era desprezo, era um alerta. Deus estava dizendo sem palavras: o teu coração se afastou de mim. Eu não posso responder aos teus passos enquanto caminhas por um caminho que eu não abençoo. Esse é um princípio espiritual que poucos compreendem. Quando Deus silencia, é porque Ele já falou e não foi obedecido. O silêncio, muitas vezes, não é o início da conversa, mas a pausa entre o erro e a oportunidade de arrependimento. Ele espera, ele observa. Ele vê se mesmo sem resposta você continua buscando, não pela bênção, mas por Ele. O silêncio de Deus é um dos sinais mais temidos por quem já provou da sua voz, porque ele dói de um jeito que nenhuma ausência humana dói. É o vazio de quem conheceu o sagrado e agora caminha sem eco, sem direção, sem o toque da brisa suave. Mas esse silêncio não é castigo, é método, é disciplina, é amor que espera o coração se quebrantar. Veja que Saul, em vez de se arrepender diante do silêncio, procurou outras vozes. Recorreu a uma feiticeira, desonrou o altar, distorceu o propósito. E essa é a bifurcação onde muitos se perdem. Diante do silêncio, alguns se rebelam, outros se rendem. Alguns buscam conselhos vazios, distrações fúteis, doutrinas alternativas. Outros caem de joelhos e dizem: Senhor, eu sei que me perdi. Mesmo sem te ouvir, eu escolho confiar. Mostra-me onde errei. E é nesse coração contrito que Deus quebra o silêncio. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora. Suas orações não têm resposta. Seu espírito não se comove. Sua alma está seca. Nada do que você fazia antes parece ter o mesmo efeito. Não ignore isso. Pergunte-se: será que Deus está me chamando ao arrependimento? O silêncio pode ser a última tentativa divina de te alcançar antes que o erro se torne ruína. Ele é o eco do céu dizendo: pare de seguir nessa direção. Volte a me ouvir. Eu quero falar com você, mas seu coração está em outro lugar. É importante entender que Deus não se cala por capricho. Ele se cala quando nossas escolhas se tornam ruído. Quando a nossa vontade grita mais alto que a dele. Quando as distrações nos afastam da intimidade. Quando a pressa não permite, mas escuta. Ele se cala. Não por falta de amor, mas por excesso. Porque o silêncio dele é pedagógico. Ele nos ensina que, sem a sua voz, todas as outras são enganosas. Ele nos ensina a valorizar o sagrado, a cultivar a reverência, a não banalizar o que é santo. E há algo profundamente espiritual nisso. O silêncio de Deus não é ausência de ação. Mesmo quando ele se cala, ele age. Ele molda. Ele prepara. Ele observa. Ele aguarda o momento certo. O momento em que nosso coração se rasga e diz: eu quero voltar. E quando esse momento chega, o céu se abre. A voz retorna. A palavra ganha vida. A presença inunda. Porque Deus nunca quis se calar para sempre. Ele apenas queria que você o ouvisse com o coração e não apenas com os ouvidos. Se você sente que Deus parou de falar contigo como antes, não se desespere. Não corra atrás de vozes humanas. Não se resigne à frieza. Pare. Ore. Jejue. Confesse. Pergunte com sinceridade: Pai, onde foi que eu te deixei? Porque a distância entre o silêncio e o recomeço está a uma oração de arrependimento. Agora que compreendemos o peso e a pedagogia do silêncio de Deus, vamos nos aprofundar em mais um sinal, talvez o mais visível e concreto entre todos: a sequência de portas fechadas. 6. Portas que se fecham. Quando o céu impede para proteger. Há momentos na vida em que tudo parece pronto. O caminho parece seguro. O plano estruturado, as intenções corretas. Você ora, se dedica, tenta com sinceridade. E mesmo assim,
Aquela porta que parecia ser a resposta divina se fecha. E então, a frustração toma conta. A mente se enche de dúvidas. O coração grita perguntas que parecem sem resposta. Por que, Senhor? Eu estava buscando o bem. Por que não permitiste? Por que fechaste essa porta? Mas o que poucos entendem, e muitos resistem em aceitar, é que Deus também responde com um não. E esse não pode ser a maior proteção espiritual que você já recebeu. A Bíblia está cheia de exemplos em que o céu impede o avanço não porque ama menos, mas porque ama demais. O apóstolo Paulo, por exemplo, desejava ir à Ásia para pregar o Evangelho, uma causa justa, um propósito santo. Mas em Atos, capítulo 16, versículo 6, está escrito que o Espírito Santo o impediu. Que aparente contradição! Por que Deus barraria um servo fiel que desejava levar sua palavra? Porque Deus enxerga o que nós não vemos. Ele sabe o que há por trás da porta. E mesmo que o que há pareça bom aos olhos humanos, pode ser destrutivo para o espírito. Quantas vezes você já lutou por algo que parecia certo, apenas para perceber mais tarde que aquilo não era para você? Quantas portas que você tentou forçar, e que hoje agradece por não terem se aberto? É aí que a maturidade espiritual começa a se formar. Quando você compreende que a ausência de permissão não é ausência de amor, mas manifestação de cuidado. Deus fecha portas não porque quer te frustrar, mas porque quer te preservar. Ele sabe que há caminhos que parecem de paz, mas terminam em escuridão. E o pai bom jamais deixaria um filho seguir por ele sem antes tentar detê-lo. Quando Deus fecha uma porta, ele não apenas impede uma direção, ele inicia um redirecionamento. Ele move tudo ao seu redor, muda os ventos, desloca pessoas, trava sistemas, atrasa processos. Tudo para te dizer: não é aí. Confie em mim. E se você insistir, pode até conseguir forçar a entrada. Mas o preço será alto. Porque aquilo que Deus fecha por amor, quando forçado pela teimosia, se torna instrumento de dor. Veja o caso de Balaão em Números, capítulo 22. Ele queria seguir por um caminho motivado por interesses duvidosos. E Deus permitiu que fosse, mas colocou um anjo com uma espada no meio da estrada para barrá-lo. Balaão não viu, mas sua jumenta sim. E foi ela quem salvou a vida do profeta. Deus usou até um animal para impedir um erro fatal. Isso nos ensina que, quando Deus quer nos frear, Ele usa o que for necessário. Pessoas improváveis, circunstâncias desconfortáveis, até mesmo criaturas que julgamos inferiores. Porque o objetivo dele é sempre o mesmo: preservar o nosso destino. E como saber quando uma porta fechada é um sinal de Deus e não uma simples oposição humana? A resposta está na oração e na paz. Quando você busca em oração e não a confirmação, quando seu espírito perde a paz e tudo parece travar sem motivo claro, observe. Pode ser o céu te protegendo. Nem toda resistência vem do inimigo. Muitas vêm do trono. E discernir isso é o que separa os impulsivos dos sensíveis, os frustrados dos obedientes. Se você vive hoje diante de portas fechadas, seja na área profissional, afetiva, espiritual ou familiar, não se desespere. A porta que se fechou pode ter impedido a tua queda. O não que doeu pode ter livrado sua alma. E o atraso que te exaure pode ser Deus dizendo: espere, eu tenho algo melhor. Confie. E aqui está um princípio transformador. A porta que Deus fecha hoje é a mesma que Ele poderá abrir amanhã, no tempo certo, se for da sua vontade. Mas para isso, você precisa parar de bater com desespero, de tentar forçar com argumentos humanos, de culpar o mundo pelas demoras, e simplesmente dizer: Pai, se essa não é a tua vontade, fecha para sempre. Mas, se for, prepara-me antes de abri-la. Deus não fecha portas à toa. Ele fecha para curar, para ensinar, para revelar e às vezes para nos conduzir ao encontro de portas que jamais teríamos encontrado
se tudo tivesse dado certo logo no início, porque Ele é mestre em frustrar nossos planos para nos entregar os dele, infinitamente melhores, ainda que mais demorados. Agora que compreendemos o poder oculto por trás das portas que Deus fecha, vamos seguir para outro sinal decisivo e profundo: a desconexão da palavra, quando a Bíblia deixa de falar com você como antes. 7. Quando a palavra se cala, o perigo de perder a sensibilidade espiritual. Poucas experiências são tão inquietantes para um cristão quanto abrir a Bíblia em busca de respostas e não sentir nada. Ler, tentar se concentrar, folhear as páginas sagradas com a expectativa de ouvir a voz de Deus, mas as palavras parecem não penetrar. As letras estão ali, a mensagem está ali, mas o impacto desapareceu. A palavra, que antes ardia como fogo, agora soa como um eco distante. Quando isso acontece, não se trata apenas de um momento de distração. Pode ser um sinal claro de que sua alma está se afastando silenciosamente do eixo espiritual, e Deus está permitindo que você perceba o vazio para chamar sua atenção de volta. Na caminhada de fé, existe uma realidade dura, mas necessária de ser dita. É possível manter os hábitos espirituais e ainda assim estar desconectado da presença de Deus. Orar, ir à igreja, ler a Bíblia, assistir pregações, tudo isso pode virar rotina se o coração estiver em outro lugar. E quando isso acontece, a palavra de Deus, viva, eficaz, cortante como espada, deixa de ser uma revelação e se torna apenas texto. Isso é um sinal de alerta. Deus está dizendo: volte à essência, volte ao primeiro amor. Veja o que aconteceu com o próprio povo de Deus em tempos antigos. Em Amós capítulo 8, versículo 11, o Senhor declara: Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa profecia é terrível e atual. Fala de um tempo em que a maior carência da humanidade será espiritual, em que pessoas buscarão ouvir a voz de Deus, mas não conseguirão, porque perderam a sensibilidade, se afastaram do Espírito, trocaram a intimidade por aparência. E isso não acontece de uma vez. Começa aos poucos. Primeiro, a palavra deixa de tocar. Depois a oração esfria. A adoração se torna mecânica. A presença de Deus vira um conceito e não mais uma realidade. E quando nos damos conta, estamos apenas representando um cristianismo que já não vivemos de verdade. Esse processo de endurecimento espiritual é sutil, e por isso mesmo tão perigoso, porque a alma continua em movimento, mas vazia. Talvez você esteja passando por isso agora. Você continua ouvindo mensagens, participando de cultos, buscando consolo nas Escrituras, mas nada mais te emociona. Aquelas passagens que antes te quebrantavam agora te soam repetidas. Aquelas promessas que antes incendiavam teu coração agora parecem distantes. Isso não é apenas uma crise, é um sinal. Deus está permitindo que você perceba a ausência dele, para que volte a buscá-lo como no início. Lembre-se do que Jesus disse à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles eram ativos, zelosos, teologicamente corretos, mas perderam a paixão. E o que é a palavra sem paixão? É como carta sem destinatário. É como fogo sem calor. O conteúdo está lá, mas não transforma. Por isso, se a Bíblia tem se tornado pesada, se as Escrituras parecem não falar mais com você, não se conforme. Não aceite esse estado como normal. Clame, jejue, volte ao secreto, quebre a rotina. Peça ao Espírito Santo que reative em você a sensibilidade espiritual que talvez tenha se apagado pela correria, pelo pecado não confessado, pela distração do mundo ou pela dureza do coração. Há também uma armadilha sutil. Muitos se acostumam a consumir a palavra apenas para ensinar aos outros, para manter um ministério, para alimentar uma imagem pública de fé. Mas Deus não se revela a quem apenas decora. Ele se entrega a quem deseja. A palavra de Deus não é um manual, é um lugar de encontro. E quando ela se cala,
Pode ser porque o altar da intimidade foi negligenciado. E aqui está um segredo precioso. A palavra se cala não para te punir, mas para te convocar. Quando Deus percebe que seu filho está lendo apenas com os olhos e não com o coração, ele se esconde nas entrelinhas, esperando que a sede reapareça. E quando ela surge, quando o quebrantamento volta, quando a oração ganha profundidade, quando o espírito se prostra com sinceridade, então, a palavra se abre novamente como um manancial. Se hoje a Bíblia parece não falar contigo, não abandone o livro. Volte para ele com reverência como quem volta para casa. Não busque apenas respostas. Busque a presença. Não leia apenas para entender. Leia para se entregar. Porque a palavra só se cala diante de corações distraídos e só se revela a corações dispostos. Agora que compreendemos o risco espiritual por trás da desconexão com a palavra, vamos avançar para um sinal ainda mais doloroso e ao mesmo tempo mais revelador: a instabilidade emocional constante. 8. Instabilidade emocional. O reflexo visível de uma alma fora da rota. Você já percebeu que há momentos em que seu estado emocional parece completamente fora de controle? Como se suas emoções estivessem em guerra dentro de você? Um dia, você está confiante. No outro, tomado pelo medo. Pela manhã você sente esperança. Mas à noite, é vencido pela angústia. Essa montanha-russa emocional muitas vezes não tem explicação lógica. E o mais perigoso, ela vai se tornando um novo normal na vida de muitos cristãos. Mas esse tipo de instabilidade pode ser, na verdade, um grito da alma tentando avisar que algo está profundamente desalinhado no mundo espiritual. Na Bíblia, vemos que uma das marcas da presença de Deus é a estabilidade interior. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, o profeta afirma: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Isso não significa ausência de problemas. Significa firmeza em meio aos problemas. Quando estamos na direção do Senhor, mesmo enfrentando tempestades, conseguimos permanecer em equilíbrio, porque nossa alma repousa em um fundamento sólido. Mas quando a instabilidade emocional se torna constante, quando somos facilmente dominados pela ira, pelo medo, pelo ciúme, pela tristeza profunda, isso pode indicar que nos afastamos da fonte que nutre, guia e acalma o nosso interior. A alma, desconectada da presença de Deus, se torna vulnerável a qualquer vento de adversidade. Tudo abala, tudo atinge, tudo fere. E essa sensibilidade extrema, essa oscilação constante, é como um termômetro que denuncia a ausência de governo espiritual sobre o coração. Veja o exemplo do rei Saul. Depois de desobedecer repetidamente à vontade de Deus, ele começou a experimentar uma intensa instabilidade emocional. Um espírito maligno passou a perturbá-lo. Ele oscilava entre momentos de aparente lucidez e acessos de raiva incontrolável. Perseguia Davi por ciúmes, tomava decisões impulsivas, vivia em constante desequilíbrio. O trono ainda era dele. O título ainda era dele. Mas a presença de Deus já não estava mais com ele. E o resultado disso foi o colapso emocional de um homem que havia sido escolhido para reinar. Quantos hoje não vivem como Saul? Externamente ainda exercem suas funções, mantêm suas rotinas, carregam seus títulos, mas internamente estão desmoronando. Não há estabilidade, não há paz, não há constância. A alegria não dura, a fé oscila, a mente está sobrecarregada, o coração vive em alerta. E tudo isso pode ser um sinal claro de que a alma está pedindo socorro. E o socorro não está em distrações, em terapias superficiais nem em estímulos momentâneos. O verdadeiro alívio vem da restauração espiritual. A instabilidade emocional crônica pode indicar que há pecados não confessados, feridas antigas não curadas, direções erradas não corrigidas. E Deus, em sua infinita misericórdia, permite que essa turbulência interior se intensifique, não para nos punir, mas para nos chamar de volta ao centro da sua vontade. Ele permite
que nos sintamos emocionalmente perdidos, para nos fazer espiritualmente despertos. O salmista Davi viveu isso também. Em muitos de seus salmos, ele expressa suas dores, suas angústias, seus momentos de profunda instabilidade. Mas há uma diferença crucial. Davi transformava sua instabilidade em oração. Ele não fingia estabilidade, mas também não se entregava ao descontrole. Ele se lançava aos pés do Senhor e dizia: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi sabia que a alma só encontra repouso em Deus. E essa é a chave. Não negue sua instabilidade, mas use-a como ponte de reconexão com o céu. Se hoje você vive oscilando entre fé e dúvida, entre paz e ansiedade, entre força e exaustão, talvez o problema não seja emocional, mas espiritual. Deus pode estar te dizendo: você está tentando viver com força própria. Está tentando controlar o que só eu posso governar. Está buscando equilíbrio sem alicerce. E quando tentamos nos sustentar por nós mesmos, cedo ou tarde caímos. Mas há esperança, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não se assusta com a sua instabilidade. Ele não desiste da sua alma inquieta. Ele é o príncipe da paz. E se você decidir hoje se lançar nos braços dele novamente, ele pode restaurar seu eixo, pode curar a raiz das suas dores, pode alinhar novamente sua alma à sua missão. Agora que compreendemos como a instabilidade emocional pode ser reflexo de um distanciamento espiritual, vamos mergulhar em um sinal ainda mais profundo e urgente: a sensação de estar ocupado, mas improdutivo, uma vida cheia de movimento, mas sem direção. 9. Movimento sem direção. Quando a alma corre, mas não chega. Você já sentiu que está sempre correndo, sempre fazendo, sempre tentando, mas mesmo assim, parece que não sai do lugar? Como se sua vida estivesse cheia de tarefas, compromissos, metas, mas o seu coração permanecesse vazio, a alma exausta e os frutos quase invisíveis? Essa sensação de estar em constante movimento, mas sem progresso real, é um dos sinais espirituais mais silenciosos e mais perigosos de que estamos vivendo fora da rota que Deus traçou para nós. Vivemos em um tempo em que estar ocupado virou sinônimo de ser importante. Mas no reino de Deus, nem todo movimento é progresso e nem toda atividade é direção. Há uma diferença profunda entre estar ativo e estar alinhado, entre estar ocupado e estar obedecendo. E muitas vezes, quando nos afastamos da vontade de Deus, Ele permite que entremos nesse estado de cansaço interior, cheios de movimento, mas vazios de sentido. Na Bíblia, o povo de Israel passou por algo assim no deserto. Eles caminhavam, montavam acampamentos, desmontavam, enfrentavam guerras, organizavam o povo, mas não avançavam. Passavam anos girando ao redor das mesmas montanhas. E Deus permitiu isso, não por esquecimento, mas por amor. Ele estava dizendo: vocês não vão sair do lugar enquanto não me ouvirem, enquanto não mudarem. E o mais assustador é que durante muito tempo, o povo nem percebeu que estava apenas rodando, porque a ocupação nos ilude, nos faz crer que estamos indo bem, quando na verdade estamos apenas distraídos. Quantas pessoas hoje vivem assim? Com a agenda lotada, mas o coração vazio, cheias de tarefas, mas sem paz, envolvidas em projetos, ministérios, obrigações, mas sem conseguir ouvir a voz de Deus. Quando isso acontece, é hora de parar tudo, porque a alma não foi criada para viver em função da velocidade, mas da direção. Jesus nos dá um exemplo poderoso sobre isso. Em Lucas, capítulo 10, enquanto Marta se agitava servindo, ansiosa com tantas ocupações, Maria escolheu sentar-se aos pés do Mestre e ouvir sua palavra. Marta estava fazendo muito, mas sua alma estava aflita. Maria, aparentemente improdutiva, estava exatamente no centro da vontade de Deus. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Esse é o princípio. Deus não mede sua vida pela quantidade do que você faz,
mas pela qualidade da sua escuta. Se você está sempre cansado, sempre frustrado, sempre correndo, mas nunca em paz, talvez o problema não seja o que você faz, mas o que você deixou de fazer. Talvez tenha parado de ouvir. Talvez tenha deixado de consultar a Deus antes de agir. Talvez tenha se acostumado a decidir sozinho, a fazer no automático, a viver na força do próprio braço. E Deus, em sua bondade, permite que o cansaço se instale para que você perceba. Sem ele, não há avanço verdadeiro. A vida sem direção divina é como remar contra a correnteza. Você até se move, mas não sai do lugar. Às vezes até afunda. E isso vale para todas as áreas: profissional, emocional, familiar, ministerial. Quando Deus não está no centro, o esforço é alto, mas os frutos são escassos. Porque é o favor dele que move. É a bênção dele que abre caminho. É a presença dele que gera sentido. O rei Salomão, com toda a sua sabedoria, resumiu isso de forma profunda em Eclesiastes. Debaixo do sol, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele provou tudo o que o mundo poderia oferecer, mas sem direção espiritual, tudo se tornou fútil. Porque não há realização fora do propósito, e o propósito só é encontrado quando nos submetemos à vontade de Deus. E aqui está uma chave reveladora. Quanto mais longe você está do propósito, mais ocupado você se torna, porque tenta preencher o vazio com ação, tenta calar a angústia com produtividade, tenta substituir direção por velocidade. Mas o coração humano não se satisfaz com atividade, ele se completa com presença, a presença de Deus. Se hoje você sente que está cansado, esgotado, improdutivo, pare, não corra mais, não finja que está tudo bem. Vá para o secreto, pergunte: Senhor, estou fazendo o que o Senhor quer? Ou apenas o que eu acho que devo fazer? E ele responderá: porque o Pai Celestial jamais deixa seus filhos perdidos para sempre. Ele permite o cansaço para gerar realinhamento. E quando você volta ao centro da vontade dele, tudo volta a fluir. Mesmo com lutas, há leveza. Mesmo com desafios, há sentido. Mesmo com esforço, há paz. Agora que compreendemos o risco espiritual de viver em movimento sem direção, chegamos ao penúltimo e mais importante sinal, quando a presença de Deus se torna rara e você nem percebe. 10. A ausência da presença. Quando Deus deixa de ser sentido e o coração não percebe. Entre todos os sinais que indicam que uma pessoa está no caminho errado, talvez este seja o mais alarmante e, paradoxalmente, o mais silencioso: a perda da sensibilidade à presença de Deus. Não acontece de uma vez. É sutil, é quase imperceptível. Primeiro, a oração deixa de emocionar. Depois, os louvores perdem o brilho. A leitura da palavra já não gera mais aquele impacto. Aos poucos, o que antes era sagrado se torna comum. O que antes quebrava, agora apenas informa. E o coração, sem perceber, entra em um estado de frieza espiritual que o distancia, sem alarde. É por isso que esse sinal é tão perigoso. Porque ele engana. Você pode continuar participando da igreja. Pode continuar servindo. Pode continuar sendo elogiado por outros cristãos. Mas dentro de você, algo se perdeu. A intimidade foi substituída pela rotina. A paixão cedeu lugar à formalidade. E a presença de Deus, que antes era viva, constante, visceral, agora é apenas uma lembrança. Na Bíblia, encontramos um exemplo marcante disso em Sansão. Escolhido desde o ventre, separado por Deus, cheio do Espírito desde jovem. Mas Sansão brincou com os limites, ignorou sinais, desviou-se pouco a pouco. E o ápice de sua queda não foi o corte do cabelo. Foi quando ele se levantou, como de costume, para lutar contra os filisteus, e não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Essa frase é uma das mais tristes de toda a Escritura. Sansão ainda achava que tinha a unção, mas já não a carregava.
Ele havia se acostumado tanto com a presença que deixou de valorizá-la. E quando ela partiu, ele nem percebeu. Quantos hoje não vivem da mesma forma? Já não choram mais na oração. Já não se arrepiam ao ouvir um louvor. Já não se emocionam diante de um mover de Deus. Não por maldade, mas por distração, por desgaste, por excesso de atividades, por feridas não curadas. E então, o coração se endurece, o céu se torna distante, e a vida espiritual entra em coma. Isso, meu irmão, minha irmã, é um dos sinais mais sérios de que há algo errado, não fora, mas dentro de nós. E aqui está uma verdade que precisamos encarar com seriedade. A presença de Deus não se retira por acaso. Ela se afasta quando o espaço que antes era dele foi ocupado por outras vozes, outras vontades, outras prioridades. Deus é um Pai amoroso, mas também é santo. Ele não divide o trono do coração com nada nem ninguém. E quando nos afastamos, ele não força. Ele silencia. Ele se retira, esperando que sintamos saudade. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você ama a Deus. Você crê em Jesus. Mas algo em você sabe que a presença não é mais como antes. Não há mais aquela sensibilidade, aquela paixão, aquela urgência espiritual. E o mais importante agora não é fingir que está tudo bem, é parar, é reconhecer, é dizer: Senhor, eu sei que me afastei, eu sei que te substituí, mesmo sem perceber. Mas eu quero voltar. Porque Deus jamais despreza um coração quebrantado. Quando Ele encontra sinceridade, Ele retorna, Ele restaura, Ele reacende. No Salmo 51, depois de pecar gravemente, Davi faz um pedido desesperado: Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que poderia perder o trono, a fama, o prestígio, mas perder a presença seria perder tudo. E é esse clamor que precisa sair dos nossos lábios também. Senhor, não permita que eu viva sem te sentir. Não permita que minha alma se acostume com a tua ausência. Se for preciso, tira tudo, mas não tira a tua presença de mim. Porque sem a presença de Deus, a vida espiritual vira teatro. O serviço vira obrigação. A fé vira religiosidade. Mas com a presença, tudo se torna leve, vivo, ardente. Mesmo em meio às lutas, a paz. Mesmo nas incertezas, a direção. Mesmo na dor, a consolo. A presença de Deus é o que faz a diferença entre existir e viver. Se você chegou até aqui, talvez este seja o sinal que Deus mais deseja que você perceba. Não ignore. Não adie. Volte para o secreto. Feche a porta do seu quarto. Fale pouco. Chore mais. Não peça nada. Apenas diga: estou aqui. Porque a presença não precisa de fórmulas. Ela só precisa de espaço. Agora que chegamos ao final dos sinais e que você compreendeu com profundidade o que o céu tenta nos mostrar quando estamos fora da direção, chegou o momento de refletirmos juntos sobre tudo isso e finalizarmos nossa jornada com um chamado poderoso à transformação. Conclusão: quando Deus avisa, é porque ainda quer salvar. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é comum. Muitos clicam, alguns escutam por alguns minutos, outros até se emocionam, mas poucos permanecem até o fim. Poucos suportam ser confrontados em profundidade. Poucos abrem espaço para que o Espírito Santo mexa com verdade nas estruturas mais íntimas da alma. E você ficou, você permaneceu, e por isso, com todo o temor de Deus, eu te digo: você é diferente. E talvez este seja exatamente o sinal que você estava esperando em oração. Porque quando Deus avisa, é porque Ele ainda quer salvar. Ao longo desta jornada, você ouviu sobre sinais espirituais que muitas vezes ignoramos. O ambiente que se torna hostil, o vazio que se instala na alma, a paz que desaparece, os ciclos frustrantes que se repetem, o silêncio que invade a oração, as portas que se fecham,
a palavra que deixa de tocar, a instabilidade emocional constante, a vida cheia de movimento, mas sem direção, e por fim, a perda da presença de Deus. Nenhum desses sinais é um castigo. Todos são alertas. São chamados do céu para um realinhamento profundo. Um grito espiritual que diz: volte, eu ainda estou aqui. Deus não quer apenas evitar que você caia. Ele quer restaurar o que já foi abalado. Quer reconstruir o que já se perdeu. Quer reavivar em você aquilo que um dia brilhou, mas que hoje está apagado. Porque, diferente dos homens, Deus não desiste. Ele avisa, Ele espera, Ele sussurra, Ele fecha portas, Ele permite que tudo pare, para que você escute o que realmente importa. E é por isso que eu te convido agora, não apenas a refletir, mas a agir. Este é o momento de responder a Deus com sinceridade. Antes de qualquer outra coisa, escreva aqui nos comentários a frase: Senhor, eu ouvi teu aviso e decido voltar. Essa frase não é só um testemunho público de fé. Ela é um compromisso, uma declaração, um marco espiritual. Ela vai dizer ao céu, e também a você mesmo, que a partir de hoje algo mudou. Que você não vai mais ignorar os sinais. Que você escolhe viver em obediência, mesmo quando for difícil. Que você aceita ser confrontado, para ser transformado. E se você foi tocado por este vídeo, se de alguma forma sentiu que Deus falou com você em cada palavra, eu te peço, não guarde isso só para você. Compartilhe. Envie para alguém que talvez esteja caminhando no escuro e precise urgentemente reconhecer os sinais. Você pode ser a ponte entre a queda e o resgate de alguém. E isso é ser canal de Deus na vida de outra pessoa. Inscreva-se neste canal, não por simpatia, mas por convicção, por compromisso com a sua fé. Porque aqui, a cada vídeo, o céu continua enviando sinais. E se você realmente deseja permanecer sensível ao que Deus está falando, precisa estar onde a palavra ainda confronta, ainda consola, ainda guia. E se você já é inscrito, saiba, você está ajudando a manter viva uma fogueira espiritual que aquece corações distantes. Você está sustentando um altar onde Deus fala com quem já quase havia deixado de escutar. E eu vou te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com essa seriedade. Se você está consumindo este conteúdo com frequência, mas ainda não se inscreveu, algo está errado. É como alguém que entra em uma igreja, participa do culto, é abençoado, mas nunca decide fazer parte da família. Está recebendo, mas não está se comprometendo. E o evangelho é entrega, não apenas consumo. Então, corrija isso agora. Torne-se parte dessa comunidade de fé. Ajude a espalhar esta mensagem. Faça do seu clique um ato de fé. E não pare por aqui. Volte a ouvir outros vídeos. Reescute esta mensagem. Medite novamente nos sinais. Faça anotações. Ore sobre eles. Porque quanto mais você mergulhar, mais o Espírito Santo vai trazer à tona áreas da sua vida que precisam ser realinhadas. E você não vai fazer isso sozinho. Estamos aqui para caminhar juntos. Esse canal é o seu espaço de escuta, de correção, de crescimento. E se você permanecer, vai frutificar. Agora, quando este vídeo terminar, fique em silêncio por alguns minutos. Não corra para o próximo vídeo. Não volte à agitação. Deixe a música tocar. Respire fundo. Permita que a paz do Senhor penetre na sua mente. Feche os olhos, se puder. E mesmo sem palavras bonitas, diga algo a Deus. Um agradecimento, um pedido de perdão, uma promessa, um louvor. Não importa. Apenas fale com Ele, porque é nesse silêncio reverente que o Espírito Santo continua agindo. Não pause o vídeo. Não quebre o momento. Não interrompa a conexão. Deixe que o Espírito complete a obra que começou. E lembre-se, Deus não envia sinais para assustar. Ele envia sinais para salvar. E se você os reconheceu hoje, é porque ainda há tempo. Ainda há chance. Ainda há propósito.
Você não está sozinho. Deus está te chamando de volta para o caminho. E Ele jamais deixará de te amar.